Bom dia, que a graça e a paz gloriosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o nosso Deus, o Pai, o nosso Deus Espírito Santo, aquele que está conosco, nosso companheiro diário, o enviado do Pai para estar conosco, para que nunca estejamos ou andemos sozinhos, possa fortalecer seu coração neste dia, em nome de Jesus. Amém. Hoje vamos começar um novo estudo. São perguntas que eu quero fazer a você. Como andar em vitória é o texto do nosso estudo, que vou tomar como base o livro de Romanos, capítulo 8, verso 37, que diz assim para nós: Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Faço algumas perguntas a você, como faço para mim mesma. O que é ser mais que vencedor ou vencedora? É ter milhões de seguidores? É ter um corpo perfeito? É estar com a nossa vida estampada em capas de revistas? É ter muito dinheiro no banco? É ter um carro luxuoso na sua garagem? É viver em uma mansão, em um casarão? É ter um closet cheio de sapatos, de roupas? Não. Eu vou dizer a vocês, é ter uma vida marcada por superações. Você vai poder dizer assim: olha, eu passei pelo luto, eu passei pelo divórcio, pela falência, pela rejeição, pela enfermidade, e saí de tudo isso muito melhor. Saí de tudo isso mais forte, mais humano, ou humana, né? Mais experiente, mais maduro, madura, e pronta para viver o que Deus tem para mim. Você já viu alguma escultura feita de mármore? Era. Quem já ouviu ou não ouviu falar de Michelangelo? Era a pedra preferida de Michelangelo, o mármore. Uma das obras mais conhecidas dele, fazendo esse estudo, é a Pietà. Custa milhões de reais. Sabe quanto custa o metro quadrado de uma peça de mármore? Avaliada, sabe, dentro desse estudo que foi feito, no máximo de R$ 1.500. Para chegar ao formato daquela bela escultura, a peça de mármore recebeu diversos golpes, mas todos esses golpes, processo, só elevou ainda mais o seu valor. Você sabia que as pedras mais preciosas e mais caras são aquelas que foram submetidas a maiores temperaturas e pressões? Guarde isso no teu coração. Guarde. Para se fazer aquela imagem linda, precisou de tantas coisas que, se fosse humanamente falando, doeria muito, não sei nem se suportaria, não é verdade? Então, todas as perdas que você teve até hoje só se tornaram ainda mais valiosa para quem você ama e para Deus. E a partir delas, destas perdas, como eu disse logo ali em cima, né? Que você pode ter, passado por luto, por dores, por divórcio, pela falência, pela rejeição. Tudo isso te tornou, ou te tornará, ou ainda vai te tornar muito mais valiosa ou valioso para quem você ama e para Deus. E a partir delas, de todas estas perdas, você vai poder desenvolver este poder da superação. O que significa essa palavrinha superação? É a junção de duas palavras, super mais ação. O que é super? Super é o prefixo que indica uma posição superior, que demonstra uma proeminência, né, na vida de alguém ou sobre o que alguma coisa. O que é ação?
São intervenções, condutas, comportamento, práticas, desempenho, feitos, façanhas, obras, realizações, procedimentos, execuções, operações, empreendimentos. Tudo isso você pode encontrar no dicionário de língua portuguesa, no Aurélio, né? Melhor falando. Então, o que nós podemos concluir? Superação são atitudes que nos colocam em patamares superiores. Ficamos por cima, sobre situações. E um dos maiores exemplos de superação que a Bíblia nos mostra foi sobre a pessoa de Davi. Eu faço uma pergunta para você, mas afinal, por que ele era tão diferente de Saul, o seu antecessor? Os dois ocuparam a mesma posição, sim? Os dois enfrentaram muitas guerras? Sim. Os dois tiveram muitas vitórias? Também sim. Mas o diferencial estava na maneira como é que eles as alcançavam. Se de fato eles conseguiam manter as suas conquistas. Saul, infelizmente, encerrou a sua jornada como um derrotado. Foi derrubado pelo próprio orgulho. Morreu na própria espada e não deixou nenhum sucessor. Davi, por outro lado, foi o rei mais importante de Israel, deixou um legado e entrou para a genealogia de Jesus. Ser mais que vencedor ou vencedora é ter consciência de que vitórias concretas são aquelas que construímos diariamente com Deus. E este foi o segredo de Davi. No livro de Atos, meus amados, capítulo 13, verso 22, fala assim para nós: E tendo tirado a este, levantou-lhes o rei Davi, do qual também dando testemunho disse: Achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. E como alcançar esta condição que Davi alcançou? Quero falar de algumas condições, né, que o Senhor tem para você e para mim. A primeira condição, desenvolvendo um relacionamento profundo com Deus. Em João 15:5 diz assim: Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Amados, não existe relacionamento sem comunicação. E não existe também intimidade sem relacionamento. Davi, ele não só sabia disso, como também aplicava este princípio. Em Salmos, nós vamos encontrar centenas de louvores e orações escritas por ele. É muito comum na jornada de Davi vê-lo pedindo direção para Deus. Em 2 Samuel, capítulo 5, verso 19, então fala assim para você e para mim: Então Davi consultou ao Senhor, dizendo, pedindo direção: Devo atacar os filisteus? Tu os entregarás nas minhas mãos? O Senhor respondeu: Vá, porque certamente entregarei os filisteus nas suas mãos. Guarde este ensinamento. Desenvolva um relacionamento profundo com Deus no seu dia a dia. Vou falar de mais um dos segredos de Davi. Como alcançar esta condição, né, de ser mais que vencedor. Não se esqueça que todas as suas vitórias de ser vencedor ou vencedora é que você tenha consciência de que vitórias concretas são aquelas que nós construímos diariamente com Deus. Davi
desenvolveu um relacionamento profundo com Deus. Eu e você podemos, a exemplo de Davi, como nós estamos estudando aqui, buscar direção em Deus. Davi, ele não só sabia disso, como também aplicava este princípio na vida dele. A segunda condição para que você alcance vitória: tenha como aliados pessoas com bons princípios. Ande com pessoas que vai te botar para cima, te levar num caminho de vitória. Nos Salmos 26, verso 4 e 5, a palavra diz assim: não me associo com pessoas falsas, nem caminho com os hipócritas. Detesto a reunião dos malfeitores e não me assento com os ímpios. Salmos de Davi. Davi, ele sabia escolher os seus amigos e por isso só tinha pessoas leais ao seu lado, como seus valentes, Jonas, que era como um irmão para Davi. Então preste atenção nestes outros alertas que a Bíblia nos deixa quando o assunto é relacionamento. No Salmo 1, verso 1 e 2, o salmista diz assim para nós: bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 33, diz assim: é o conselho de Deus para você e para mim. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Vamos parar por aqui. Nós falamos hoje de dois conselhos bíblicos para que você, como Davi, nos deixe esses exemplos dentro da própria palavra. Davi é um exemplo, mas quem nos aconselha é Deus. Como alcançar vitórias no nosso dia a dia, como alcançar esta condição de um homem e de uma mulher vitoriosa, superando todas as coisas em Cristo Jesus. Então, recapitulando, eu disse a vocês que é para que você desenvolva um relacionamento profundo com Deus, tenha intimidade com seu Deus e tenha como aliados, ande com pessoas com bons princípios. Preste atenção nesses alertas que a Bíblia nos deixa quando o assunto é vitória, quando o assunto é ter bons relacionamentos, em nome de Jesus. Eu vou reforçar esses 2 versículos que eu li, de Salmos 1, verso 1 e 2. Bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Você tem lido a Bíblia? Você tem meditado na palavra de Deus? Você tem prestado atenção naquilo que o Senhor tem nos ensinado? E ele disse assim também para nós em 1 Coríntios capítulo 15, verso 33, não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Fique com esta palavra. Amanhã nós vamos dar continuidade nesse estudo, que é muito bom, que vai estar nos ensinando. Você quer ter vitória? Você quer superar situações que foram difíceis ou que está sendo difíceis para você? Não esqueça do ensino que eu te dei. O que é superação? É a